Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão ao vivo pela TV Câmara São José do Rio Preto. E você pode participar com a gente enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, o número está aí na tela, 99163-7905. E temos também o telefone aqui da redação da TV Câmara, 3214-7766, e o nosso e-mail, que é o gama@riopreto.sp.leg.br. E estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais, estamos lá no Facebook, Câmara Municipal de São José do Rio Preto, e também no YouTube, TV Câmara São José do Rio Preto, onde você também acompanha o nosso programa em tempo real. Aproveita, curta, compartilhe, deixe o seu comentário lá, que é muito importante para a gente. E olha só, gente, no programa de hoje recebo o secretário de Serviços Gerais, o doutor José Heitor dos Santos, que desde que assumiu a secretaria em janeiro desse ano, enfrenta o desafio de limpar Rio Preto, né? Rio Preto, que todos sabem, aí enfrenta uma epidemia de dengue sem precedentes. São mais de 7 mil casos e 5 mortes apenas em 2025. E para piorar, o secretário diz que encontrou uma secretaria aí um tanto quanto sucateada e desprovida de qualquer organização, planejamento para a zeladoria da cidade. Mas para explicar todo esse trabalho que tem sido feito, mutirões, limpeza, enfim, um esforço concentrado aí, o secretário está aqui para falar comigo e com você o que tem sido feito. Secretário, em primeiro lugar, muito obrigado por estar aqui. Parabéns, conheço o senhor há muito tempo, promotor, delegado, agora secretário de Serviços Gerais. É isso mesmo, doutor? Encontrou uma secretaria aí um tanto quanto cambaleante, vamos dizer assim? Obrigado. Por nada, é um prazer estar aqui com você mais uma vez, Alexandre. A secretaria, ela foi entregue a este governo do prefeito Coronel Fábio Cândido com 2 máquinas Patrol. Máquinas Patrol são máquinas motoniveladoras para a cidade de Rio Preto. 2 máquinas motoniveladoras para fazer 149 bairros, estâncias que têm estradas de terra. Como é possível fazer manutenção de estradas com chuvas com 2 motoniveladoras? E as 2 estavam paradas. Ficaram paradas todo o mês de janeiro, dezembro, 1 a 7 meses. E por quê? Porque não havia operadores. O município contratou uma empresa que não fornecia os operadores para operar aquelas máquinas. 3 máquinas retroescavadeiras, 3 máquinas pá carregadeiras, 2 caminhões Munks, 5 roçadeiras, 3 motosserras, 3 motopodas para Rio Preto. 500 mil habitantes. Deixaram 3.800 terrenos para serem limpos. Terrenos cujos proprietários foram notificados para fazer a limpeza, não fizeram, foram multados e depois que são multados, a Secretaria de Serviços Gerais tem que fazer a limpeza. Nós recebemos da gestão passada 3.800 terrenos para serem limpos. Recebemos 149 estâncias para manter as estradas. Com esse maquinário que eu acabei de dizer, com 3 tratores roçadeiras, com máquinas Giro Zero, 3 máquinas Giro Zero, Rio Preto com 500 mil habitantes. Eu conversei com esses secretários, me disseram que, em outros tempos, havia 600 funcionários na secretaria. Hoje tem 250 a 300. Não se sabe ainda qual o número. Um deles riu muito e disse, mas eu tinha 50 roçadeiras. Eu disse, eu tenho 4. Como é que se pode limpar uma cidade que ficou abandonada durante meses, com chuvas? Como é que se pode limpar a cidade em tão pouco tempo? A população, Alexandre, reclama com razão. Vereadores fazem as suas solicitações com plena legitimidade. Todos têm o direito e devem ser atendidos nos seus reclamos. As ruas estavam todas imundas, as praças com mato alto,
as pistas de caminhadas, os canteiros centrais, as áreas verdes. Nós temos em Rio Preto 600 áreas dominiais e institucionais. Nós temos em Rio Preto 400 praças, 1.000 áreas públicas para serem limpas. Como é que se limpa a cidade com esse equipamento, com esses maquinários? E quantos funcionários tem do município para cuidar, são encarregados para cuidar de tudo isso? Não tem mais do que 10 funcionários. Porque os outros funcionários são contratados de empresas terceirizadas. Empresas estas que pagam para os seus funcionários uma quantia que não é, um valor que não é atrativo. E a grande rotatividade. O serviço que é prestado à comunidade e à população de Rio Preto é um serviço que não é de boa qualidade. Porque o município de Rio Preto, atualmente, por conta dos contratos que foram celebrados na gestão passada, pagam, por exemplo, num posto de serviço, num auxiliar de serviços gerais, para fazer a roçada, paga R$4.000, R$4.500, R$3.000 e poucos reais para a empresa paga para o empregado dela R$1.000 e poucos reais. Eles não ficam, porque hoje um jardineiro, se ele for trabalhar, fazer um jardim de uma casa, ele cobra, às vezes, R$400, R$500. Basta trabalhar uma semana que ele consegue R$1.500, R$2.000. E aqui no município, a maioria deles ganha quanto? R$1.000 e poucos reais. Não tem atrativo nenhum. E por isso há muita rotatividade, não tem funcionários. E nós recebemos isso. E a população está pedindo. Nós recebemos pedidos por e-mail, pela ouvidoria, por telefone, pessoalmente, e todos querem com razão. As instâncias estão aí, as pessoas não conseguem entrar, não chegam ônibus. Eu tive no Alvorada, no Bela Vista. Eu vi algumas imagens, eu vou até, desculpe interromper o senhor, a gente tem umas imagens que sua assessoria passou para a gente. Pedi, por enquanto o senhor fala, o Israel jogar aí na tela para o pessoal ter uma ideia. Aí já é o serviço feito, né, doutor? Aí parece que já é o trabalho, o mutirão Sim, que tem sido feito, né? Exatamente. Por isso, Alexandre, todos que me ouvem e me veem, esse governo, na parte que me toca, Secretaria de Serviços Gerais, pegou uma secretaria, é muito difícil, com maquinários sucateados. Ontem eu levantei, nós temos no município, na Secretaria de Serviços Gerais, 152 veículos cadastrados. 28 caminhões basculantes, dos quais metade estava para conserto. E ontem eu descobri, ouvindo os servidores, eu perguntei, mas por que ainda não foram consertados esses caminhões basculantes? Falaram, porque não tem ordem de serviço. Mas como não tem ordem de serviço? Quebrou o caminhão, é preciso fazer ordem de serviço para consertar. Falaram, não, na gestão passada, eu estou aqui desde maio, disse a pessoa para mim, um carregado, desde maio do ano passado, e nós íamos lá, falou, nem traz ordem de serviço para cá não vai arrumar. Não vai fazer. E quando dizia a mim, esse funcionário, e quando eu insistia e levava a ordem de serviço, rasgavam a ordem de serviço. E ontem eu descobri que tem 9 a 10 caminhões basculantes que precisam ser utilizados para tirar os galhos, tirar o lixo da cidade, os entulhos, levar resíduos verdes para a fazendinha, limpar os pontos de apoio. Eu descobri que esses 8, 9, 10 caminhões basculantes estão parados há muito tempo, sem ordem de serviço, porque a gestão passada recusava a ordem de serviço, não aceitava, e pronto, e ficou lá. E nós estamos alugando de empresas caminhões basculantes e pagando a peso de ouro. Essa situação, isso, como é que se explica? E a população cobra o prefeito, cobra a administração, cobra o secretário. Os moradores têm todo o direito disso, claro que tem. Eu recebo com muito prazer os pedidos, porque é uma alegria quando consegue atender os vereadores, a população. Mas como dá para atender a todos? É impossível. Então, qual foi o objetivo da secretaria? Primeiro, verificar aquelas
situações mais emergenciais. Nos baseamos em quê? Para fazer a roçada da cidade. Nos baseamos na saúde. Nós temos uma epidemia de dengue. Até que ponto tudo isso contribuiu para essa epidemia? É preciso discutir, examinar essa questão. A dengue está matando pessoas. Os criadouros, eles nascem por falta de limpeza, por falta de manutenção. Uma mera tampinha de garrafa ali é um Mas a cidade em potencial, estava... né? De que maneira? Todos sabem, todos viram. Sim. E não foi nessa gestão. Isso já vinha. As pessoas não conseguiam atravessar uma avenida, não conseguiam atravessar o canteiro central. As pessoas não conseguiam ir para as praças e para as pistas de caminhadas. Como é que se explica isso? É um senso comum, doutor, que a cidade foi, vamos dizer, abandonada depois das eleições. É correto essa afirmação? O que eu ontem apurei é que, pelo menos antes da eleição, já se havia adotado esse procedimento de não fazer, não reparar. Nós temos metade da frota nossa quebrada. Era pneu para trocar, era bateria, às vezes o motor. Mas como é que podem esses veículos, essas máquinas ficarem sem consertar? Não aceitavam os pedidos, pelo menos em boa parte dos pedidos para consertar, recusavam a ordem de serviço. Quem, doutor? Tem já? O senhor está apurando isso? Sim, eu não vim aqui para apurar, Alexandre, eu vim aqui para trabalhar e muito para trabalhar. Mas é óbvio, quando eu me encontro numa situação dessa, e a população cobra com toda a razão que as coisas aconteçam, e elas devem acontecer, nós estamos aqui para isso. Só que é preciso apontar os problemas, para que as pessoas entendam qual a dificuldade que esse governo encontrou. Né? Esse governo é um governo honesto, sério. Senão eu não estaria aqui. Eu não preciso estar aqui. Eu não preciso estar aqui. Eu não tenho qualquer pretensão política a nada. Aliás, sem querer interromper novamente, só para quem não conhece, doutor Zé Heitor foi delegado, promotor de justiça, renomadíssimo aí, que até, enfim, foi uma surpresa para algumas pessoas o senhor aceitar serviços gerais. Até queria que o senhor falasse um pouquinho disso, como é que casou aí o promotor Zé Heitor, secretário de serviços Zé Heitor? Eu confesso a você que me espantou a campanha eleitoral em Rio Preto. Me causou, em certos momentos, profunda indignação. Porque muitos fatos que foram levantados contra o coronel, eu, enquanto promotor, investiguei. E quando surgiram esses fatos durante a campanha, eu sabia que não eram verdadeiros, porque eu havia participado, como promotor de justiça, das investigações. Eu fiquei estarrecido com aquilo que foi ventilado contra o prefeito, então candidato a prefeito, Coronel Fábio Cândido, contra a sua família. Quando me surgiu o convite, a sugestão por meio do deputado Dr. Valdomiro Lopes, que eu conheço de longa data, na época que era promotor de justiça, o deputado foi muito importante para a comarca de Mirassol. A comarca de Mirassol foi rebaixada de entrância e perdemos muitas coisas durante 2 anos. E ele foi lá e disse, precisamos mudar isso. Conversou com promotores, com juízes, com prefeitos, fomos a São Paulo várias vezes, ao tribunal, e depois de 2 anos conseguimos fazer com que Mirassol voltasse ao estado anterior. E por conta dessa ligação, após o segundo turno, o prefeito eleito, ele apoiando o prefeito eleito, ele falou, você precisa ajudar a cidade precisa da sua ajuda. Eu estava aposentado e eu disse, não, eu não tenho interesse, não. Mas ele me passou várias situações, eu passei a pesquisar, a levantar, eu lembrei do que tinha se passado na campanha. Olhei aquilo que estava existindo e no final acabei aceitando por um motivo muito simples. Eu entendi que naquele momento eu podia servir a população, eu podia ajudar a população. Não sendo minha área, mas por lá passou dentista. Se passou um dentista que muitos criticam, vereadores fazem severas críticas a um dentista que foi secretário de Serviços Gerais por quase 8 anos. Dizem horrores. Tentaram ou criaram comissões especiais de inquérito. Eu já estou lá, vendo o que se passou.
E quando eu chego na secretaria, eu preciso me resguardar. Então, eu não estou aqui como secretário na condição de investigador, como se fosse promotor na secretaria. Absolutamente. Uma intervenção, né? Nada disso. Nunca houve qualquer tipo de conversa com o coronel e jamais me submeteria a esse tipo de situação. Absolutamente. O que me levou a aceitar o convite depois do coronel Fábio Cândido foi a possibilidade de servir a população como sempre servi. A população mais simples, aquela que estão lá nas instâncias, aquelas que estão na periferia, também aquelas que estão no centro, todas elas têm o mesmo direito. Foi o que me motivou. Não tem outra justificativa, outro motivo que me trouxe a esse governo. E também aos secretários, todos. É uma equipe que a maioria não precisa estar aí. São pessoas reformadas, são pessoas já aposentadas, pessoas com nome íntegro e que estão aqui por quê? Por conta de salário? Evidentemente que não. A maioria não está aqui por causa de salário. Não precisa. Não precisam disso. Estão porque estão servindo a um propósito. Tem um propósito. É servir a cidade e procurar mudar o que aconteceu. Agora, quando chego na secretaria, eu encontro a falta de planejamento, Alexandre. Não há planejamento absolutamente nenhum. Tiveram a ideia, em 2023, de se juntar a secretaria, a sede da secretaria, no lugar, junto com a garagem, juntar tudo, inspetoria, os inspetores de posturas, os fiscais de posturas, tudo no lugar só. Um imóvel que é do Estado. Vamos juntar tudo ali. Mas na Cenobelino, um movimento intenso. Como é que máquinas pesadíssimas entram e saem em horários de pico daquele lugar, onde se pretendia colocar a garagem, os equipamentos da Secretaria Civil Gerais. 7 horas, às 7 às 8 horas, o movimento é intenso na Cenobelino. E também, quando chegam os maquinários, às 4 ou 5 horas, o movimento é intenso. Na hora que começa a fazer aquela reforma, se faz casa, se faz isso, faz aquilo, e uma parte da cobertura cai. E se faz um outro prédio ali, ele desaba, ou cede o piso. E se faz um monte de cômodos, e não se chega a um final. E se gasta ali, o que já eu consegui verificar, quase R$1.300.000. Ali ficou o engenheiro durante um ano comandando aquelas obras. O que aconteceu na Cenobelino? Isso é novidade, hein, doutor? A gente não sabia. Onde é que houve a mudança? Gastou-se dinheiro público? Nós estamos economizando lá dinheiro para caneta. Nós estamos buscando reparar os maquinários para atender a população que precisa. O prefeito, o coronel Fábio Cândido, assim que chegou, teve a brilhante ideia de criar o mutirão. Por que mutirão? Porque não temos maquinários, juntou várias secretarias para limpar a cidade, para tentar limpar a cidade. Tem muita coisa para ser limpa ainda. Uma força-tarefa. Por que o coronel foi buscar, o prefeito foi buscar a ajuda dos presos, Alexandre? Presos estão nos ajudando. Imagina, então, a situação que nós encontramos aqui. São presos que estão nos ajudando a limpar a cidade. Um parênteses nessa questão dos presos, foi positiva a experiência? Deu certo? Algum contratempo? O doutor pode seguir como frentes de trabalho, até para dar oportunidade a essas pessoas? Claro, sim. A ideia do prefeito, que teve o apoio integral do doutor Evandro Pelarim, da doutora Luciana, o CPP, Centro de Progressão Penitenciária, com o diretor Ezequias, todos eles, houve uma conjunção de vontades nesse sentido. Eu já trabalhei muitas vezes dessa maneira com os presos. Lembrando que são presos do regime semiaberto, que já estão em processo com o pé na liberdade, o pé na rua. De ressocialização. Dá oportunidade para eles e estão lá colaborando. Claro que um problema e outro existe, como existe com marido e mulher, com casamento. Ora, problemas existem no trabalho, em casa, surge um problema ou outro, precisamos resolver. Nós precisamos resolver os problemas. Mas a solução encontrada foi muito boa, o resultado é imenso, é satisfatório. Mas quando o prefeito decide
convocar todas as secretarias para fazer o mutirão. Por qual motivo ele fez isso? Porque não tinha maquinários, não tinha pessoas, não tinha funcionários. Abandonado. Quando ele busca o apoio do Judiciário, busca o apoio da Secretaria de Administração Penitenciária para conseguir presos, sentenciados, reeducandos, por que ele faz isso? E hoje nós estamos em busca de parcerias com empresas privadas para ajudar. Por quê? Porque nós temos 2 máquinas motoniveladoras. Nós vamos comprar com que dinheiro? O orçamento não é nosso. O orçamento veio da gestão passada. Dinheiro não é assim que acontece. Nós temos ainda uma longa jornada. Como diz o doutor Adilson Bedroni, a nossa corrida não é de 100 metros. A nossa corrida é uma maratona. Nós Isso foi só um mês, né, doutor? Foi só um mês. Não podemos sair de maneira deslocada, gastando, mas a população precisa. E o prefeito tem feito todos os esforços, nós também. Funcionários, Alexandre, trabalham exaustivamente hoje. Nós temos 2 encarregados. Um no hospital com dengue e o outro também está com dengue, não chegou no hospital. De casa, de onde eles estão monitorando e ajudando. Sabe por quê? Porque esses funcionários, que normalmente são invisíveis, que ninguém os vê, são eles que limpam a cidade. Fica um dia sem a sua secretária do lar. Fica um dia. Fique Rio Preto sem esses funcionários de carreira, servidores de carreira. Eles é que botam o pé na lama, lá no rio. Lá, o escorpião é que pica eles. Eles estão com dengue, estão doentes. As pessoas têm que enxergar essas pessoas, enxergar os presos, enxergar os menos favorecidos, enxergar os servidores públicos. Por isso, quando eu cheguei na secretaria, eu não coloquei assessor para ser chefe de gabinete. Eu coloquei uma servidora pública de carreira. Em respeito ao servidor público municipal e homenagem a eles, porque são eles que carregam essa administração. Porque hoje nós temos, no caso da Secretaria de Serviços Gerais, nós temos pessoas que são contratadas por empresas e que vêm e que eles coordenam. Mas nós temos, como eu disse inicialmente, 10 pessoas para coordenar. A maioria já com tempo para aposentar. Precisamos fazer concurso. Portanto, o município de Rio Preto, o prefeito Coronel Fábio Cândido, tem um desafio gigantesco. Mas é bom conversar com ele, porque eu converso, ele sempre tranquilo, calmo, passando serenidade, assim como os demais secretários, todos empenhados, unidos, buscando o fim comum. Que fim comum é esse? Atender a população. Mas a população precisa também compreender o que nós recebemos. E aqui ninguém está dizendo dando desculpa. Essa é a realidade. Tem que ser mostrada. Um pouco de paciência. Doutor, o senhor chegou a falar em algum momento 280 servidores, a pasta que chegou a ter 600. São 280 terceirizados, é isso? Nós temos um outro desafio, descobrir onde todos estão. Porque essas secretarias, Alexandre, essas empresas terceirizadas, como é que elas funcionavam? Elas ganham a licitação. Eram estruturas independentes essas secretarias, né? Elas oferecem pós-serviço, eletricista, auxiliares de limpeza, motoristas. E elas contratam as pessoas e entregam para o município, entregam para a secretaria. E nós temos encarregados que vão, então, colocar essas pessoas para trabalhar, como motoristas de máquinas. Então, nós entregamos, a secretaria, o município, no caso da Secretaria de Serviços Gerais, entregamos nossas máquinas, caminhões, pás carregadeiras, retos cavadeiras, máquinas, veículos, entregamos para essas pessoas. Que não são servidores. Que não são servidores. Quando quebram, nós consertamos, nós compramos, consertamos. Mas muitas vezes, essas pessoas não têm o mesmo cuidado que tem o servidor público. Compromisso, né? Compromisso. E se quebra muito também, essa é uma grande verdade. Mas será que nós precisamos continuar com esse modelo? Nós contratamos, as empresas ganham, oferecem essas pessoas, esses profissionais, com baixa remuneração, com alta rotatividade, sempre estão saindo para manusear, para operacionalizar, para dirigir nossos veículos. É esse modelo que queremos? Eu não sei se isso funciona, precisamos discutir com os vereadores. E outro dia eu disse, senhores vereadores, eu acho que é um papel muito pequeno ao vereador discutir com qualquer secretário para tampar buraco, a roçada de uma praça. Hoje é necessário por conta de tudo isso. Mas eu gostaria que vereadores discutissem
políticas públicas, esses contratos. O modelo, né? Os modelos todos. Mas eles também, a população procura eles, e com razão. Muito. Me disse um aperto de mão, no mínimo um pedido. E é verdade. E nós temos o maior prazer em atender os vereadores, porque é um poder, representa um poder. É uma alegria imensa atender as pessoas. Para mim, para nós, para esse governo, não tem maior satisfação do que atender a pessoa, do que atender o contribuinte. Essa é a grande recompensa que nós temos, não é outra recompensa. Nossa recompensa é servir e não ser servido. E não ser servido, é servir a população. Legal. Bom, gente, estou conversando com o secretário de Serviços Gerais, doutor José Heitor dos Santos. Muitos temas aqui que o doutor está colocando, uma situação realmente complicada que ele encontrou, tentando resolver aí um mês, nem um mês, né, doutor? Um mês aí vai à frente do cargo. Doutor, qual que é a prioridade hoje? Qual é a grande prioridade da secretaria? A gente vê a questão dos pontos de apoio, alguns em situação... Enfim, é até lamentável as imagens que a gente vê aí nos telejornais das TVs da cidade. Qual é o foco hoje do senhor? Tem várias prioridades. Tem várias, aliás, a secretaria só tem prioridades. Por quê? Porque a ponta da ponta o serviço gerais. O que as pessoas querem, e com toda razão? Que o lixo seja tirado de suas casas. As pessoas também colaboram um pouco, não todas, claro, mas quem que joga o lixo? Mas quando eu digo lixo, o lixo domiciliar. É preciso tirar o lixo domiciliar. Então, as pessoas querem que o município tire o lixo domiciliar. As pessoas querem água na torneira. Quero tomar banho, quero usar água. E as pessoas querem a cidade limpa. Portanto, aqui eu hoje estou secretário, não sou secretário. Eu estou por pouco tempo. Essa secretaria, ela precisa fazer a limpeza urbana. Precisa tratar dos bueiros, das galerias, das bocas de lobo, para que não haja muito alagamento. Água escura. É isso que as pessoas querem. Então, os problemas acontecem a todo momento. Por isso que é importante que vereadores, que a população nos ajude. Olha, aqui está com um problema, aqui está outro. Nós não reclamamos disso, absolutamente. A secretaria, o município não tem o olhar em todos os cantos. E quando a população traz uma reivindicação, aponta o problema, no mais das vezes, ela tem toda a razão e está nos ajudando. Então, são muitas as prioridades, mas a prioridade, uma delas é recuperar a frota. Ontem mesmo, eu disse, abra ordem de serviço para todas as máquinas que estão quebradas. Tem que arrumar. Porque não abriam, porque não consertavam. Todas devem ser consertadas. Porque a secretaria não pode viver de favor. Nós estamos vivendo hoje de favores. Favores de outras secretarias, favor dos presos, de mutirão, empresas. Nós temos que ter os maquinários. Nós não podemos ter 2 motos niveladoras, temos que ter 10 no mínimo, no mínimo. Temos que ter 10 carregadeiras, temos 3. 10 retro, temos 3. Temos que ter 15 motosserras, temos 3. Bom, eu não sei se é verdade, eu fiquei sabendo, o senhor está falando de máquina pesada, eu fiquei sabendo que nem rastelo tinha para varrer grama. Sim, exatamente isso. Como é que nós vamos fazer? Então, nós precisamos recuperar tudo isso e depois passar a comprar. Eu venho conversando com vereadores que têm ajudado muitos vereadores. Muitos vereadores são parceiros. Muitos gravam vídeos, mas de maneira educada, respeitosa. A maioria faz isso. A parceria é excelente com os vereadores. O prefeito disse, os vereadores, nós temos que tratá-los sempre com parcerias, porque eles estão aí ajudando a cidade a verificar os problemas que existem. Mas o que fazer? Como atender a todas as pessoas? Por isso, recuperar a frota. Começar a buscar a parceria com os deputados de nossa região. Porque agora em março, eles têm, cada deputado, salvo engano, tem 20 milhões de reais. Então, os vereadores, os partidos estão conversando com seus vereadores para que eles possam destinar verbas para comprar máquina motoniveladora, para carregadeira, caminhão MUC. Eu não tenho na secretaria um caminhão de 12 metros, um cesto, para cortar, fazer a poda alta. Nós temos que suprimir milhares de árvores. Está caindo muita árvore, sim, né, doutor? Tem que fazer podas. Nós temos que limpar as bocas de lobo. Como é que limpa a boca de lobo? Nós temos que ter a boca de lobo, tem uma tampa. Nós não temos uma máquina para cortar
aquela tampa, nós temos que ir na picareta. E muitas calçadas, elas estão todas bonitinhas com piso. Nós vamos destruir, danificar aquele piso. E depois que abre aquela boca de lobo, abre a tampa, nós tiramos o lixo de lá. E tem lixo em boca de lobo, o povo não aprende. Às vezes já se tirou meio caminhão de lixo de boca de lobo. Num dos que eu fui, tirou 3 carriolas de terra. Limpou? Limpou. Desentupiu? Não desentupiu. Na Pedro Amaral, não desentupiu. Por quê? Nós temos que ter um caminhão hidrojato. Hidrojato. E não tem também. E não tem. E não tem hidrojato. E não tem hidrojato. Nós então temos que recuperar a frota, temos que depois investir e comprar. Comprar com que dinheiro? Esse orçamento não foi nosso. O orçamento que eu tenho foi cortado. Pedimos X, deu tanto na época. E agora? O que estamos fazendo? Já um desenho que eu estou formatando. Já um desenho. Nós temos problemas nos pontos de apoio. O prefeito disse, precisamos resolver isso. Eu gostaria muito que abrisse os pontos de apoio. Os pontos de apoio, Alexandre, que você perguntou, eles abriam 8 horas da manhã, fechavam na hora do almoço, fechava lá para 6 horas da tarde, 5h30. E as pessoas levam para lá o quê? Levam resíduos verdes. Leva de tudo, né? Leva entulhos chamados objetos inservíveis. Fogão, geladeira velha, sofá, cadeiras. E também levam resíduos de construção civil, reforma, demolição. São 3 espécies de resíduos. Esse resíduo de construção civil, para mim, vale ouro. Mas vale muito ouro. Nós tiramos esses resíduos desses pontos de apoio, são 15 pontos de apoio. Tem caçambas lá. As pessoas fazem pequenas reformas em casa e levam esses resíduos até essas caçambas, até o metro cúbico. Nós levamos isso para um lugar chamado usina. Tem a usina ainda? Está funcionando? Precariamente. Lá está tudo caindo também. Tem que reformar tudo. A entrada, onde está a fábrica a esteira lá. Tem que arrumar tudo. Hoje eu recebo o levantamento da usina a esse respeito. Mas levando para lá, tem uma máquina, uma engenhoca, não pode quebrar aquela máquina. E ela transforma aqueles resíduos de construção civil em areia, em pedra 1, em pedra 2. Mistura isso com terra, levamos lá para as estâncias. E colocamos, não é só a terra, colocamos essa pedra misturada com terra. Cascalho, né? Cascalhos. Fazemos isso. E depois, o que não se fez, o que não se fazia, passa o rolo. Porque compacta. E dura muito mais tempo. Não se fazia isso. E cada chuva que vinha... leva tudo. Acontecia isso de maneira repetida. Quantos rolos nós temos? Um rolo. Como podemos colocar esse rolo compactador em 149 estâncias em Rio Preto? Os galhos verdes, eles são levados para a fazendinha. A fazendinha foi multada, não cabe mais nada lá. E os galhos, as podas de árvores, elas têm que ter um destino, não é ali. Qual a ideia? Qual o desenho disso? Primeiro, comprar trituradores e acoplar nos caminhões para que eles triturem já nas ruas pequenos galhos, folhagens. Nos pontos de apoio, colocar uns 4, 5 pontos de apoio, trituradores. Aquilo que jardineiros profissionais levam para esses pontos de apoio, são eles que levam a maioria, já triture. E vamos levar mais nada para a fazendinha. E na fazendinha, colocar trituradores para triturar tudo aquilo por um período de tempo, até acabar. E aquela área que está lá da fazendinha, que é imensa, gigantesca, vai ser entregue para o município, que pode fazer um aterro sanitário. E se fizer, aqueles objetos inservíveis, sofá, geladeira, cadeira, pode ir lá para esse local. E vamos economizar quase 10 milhões de reais com a empresa que faz serviço hoje. Esse é o desenho. E aquilo que triturar, é compostagem, é adubo. Leva lá para o IPA, 40 alqueires que pertence
está sob a administração da secretária Karina, uma excepcional secretária, que tem ajudado demais a gente. Hoje ela está lá no Jockey Club, com as máquinas dela. Não são nossas máquinas. Que a agricultura tem, a patrulha, né? Está ajudando lá, está ajudando. Não fosse ela, ela fez toda a Zona Norte. Como o esporte, o EMURB, nos ajudaram. Como o meio ambiente nos ajudou, emprestando um operador de motosserra. Só temos um operador de motosserra em Rio Preto. Um operador de motosserra. A árvore cai, tem que cortar a árvore. Portanto, na hora que tritura tudo isso, tritura aqui na rua, tritura nos pontos de apoio, não vai para a fazendinha, libera a área, pode ser um aterro sanitário e, ao mesmo tempo, é adubo, é compostagem para usar lá, naquela área do IPA, que quando vem o calor, pega fogo. E aquilo que planta lá, pode plantar hortaliça, pode plantar legumes, que é destinado para as escolas. A secretária Karina quer muito isso. Então, o desenho está feito. Outro desenho qual é? É em relação aos maquinários. Não me parece concebível que todos os maquinários nossos saiam de uma garagem no Distrito Industrial, perto da rodovia Austin Luiz, e atravessa a cidade toda para ir no outro bairro. Se perde muito tempo. Ou um distrito, né? Os distritos têm as suas máquinas próprias? Não, nós temos só um local. A ideia é fazer com que em 4 pontos da cidade tenha os barracões com esses maquinários. Dividir a cidade em 8, 10 regiões. Nós temos em Rio Preto 500 mil habitantes. Podemos dividir a cidade em 10 regiões. E colocar equipes nessas 10 regiões. Uma equipe aqui para cuidar de 50 mil habitantes. Outra equipe aqui, vinculá-las. Aqui tá bom? Essa ajuda vai ajudando. Vai ser muito mais rápido. Isso acontece com as delegacias de polícia. Sim. Quando se comete tem um boletim de ocorrência para fazer, para elaborar, vai na delegacia daquela região, daquela outra região. Assim acontece com a Polícia Militar nos batalhões, assim acontece com as escolas. Quem mora perto dessa escola, estuda aqui. Podemos então fazer isso. Esse é o desenho. Descentralizar, né? Sim, descentralizar. O prefeito concorda com a ideia, talvez em menos regiões. Nós temos áreas públicas, podemos colocar nas 4 zonas da cidade, leste, oeste, norte e sul, colocar essas máquinas. Elas saem muito mais rápido. Hoje, nossos funcionários não trabalham 8 horas por dia, trabalham 6 horas. Porque é muito movimento na cidade, é ruim para todo mundo. Imagina um trator cruzar a cidade. Uma máquina, né? autoniveladora, às vezes. Então, essa é a ideia. Então, estamos planejando isso. Então, tem já o planejamento. Alexandre, acho que ninguém sabe disso. Mas quantos milhões de metros quadrados nós temos que roçar em Rio Preto? Temos que roçar a cidade, mas quantos milhões de metros quadrados? Quantos metros quadrados nós temos que roçar? Ninguém sabe. Quantos metros quadrados de cascalho eu tenho que jogar, eu tenho que colocar nas estradas rurais, nas estradas dessas instâncias? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Não tem planejamento. Então, é esse planejamento que o prefeito pediu para fazer e que nós vamos fazer, sim, aqui na Secretaria de Serviços Gerais. Doutor, bom, gente, estou conversando com o secretário de Serviços Gerais, doutor José Heitor dos Santos, está falando da herança que recebeu aí na secretaria que é a ponta de lança aí da zeladoria da cidade, responsável por poda, pela limpeza de áreas, enfim, e tudo mais. Doutor, o senhor está responsável também por serviços como tapa-buraco e recap? Está tendo muita reclamação de tapa-buraco, muito buraco, claro. Sei, os senhores herdaram também essa situação, mas o que vai ser feito, o que está sendo planejado em relação a isso, e é tanto assunto aqui que a gente até se perde, né? Atualmente, desde a gestão passada, foi transferido o tapa-buraco para a Secretaria de Obras. De Trânsito. Trânsito? De Trânsito. Ah, é verdade. De Trânsito. Quando nós tampamos buracos, tem a boca de lobo, tem um reparo no asfalto, na galeria, e precisou quebrar esse asfalto. Nós vamos lá e consertamos. Mas a imensa maioria dos buracos, quem cuida é o setor, a Secretaria de Trânsito. Tapa-buraco e recapeamento. Tapa-buraco é o Secretaria de Trânsito. Doutor, na gestão passada, principalmente vereadores, uma série de apontamentos envolvendo empresas terceirizadas, contratadas pelos serviços gerais, desde atraso em pagamento até supostas, enfim, desvios aí de
de contratações de pessoas teoricamente não qualificadas. O senhor já fez um levantamento sobre isso? Sabe quais as empresas que prestam hoje? O senhor disse que tem funcionário que nem sabe onde está. O senhor tem esse panorama? Está levantando? Quais são as empresas hoje que prestam serviço para os serviços gerais? Tem aquela WWS? Ainda tem a tá? WWS, RCO, CCO, tem várias. São vários contratos que foram firmados com as empresas. O grande desafio, um dos desafios é descobrir o número de servidores, o número de postos de serviços, pessoas que exercem esses postos de serviço, é descobrir o maquinário. Por exemplo, uma máquina, um trator ficou parado lá em Schmidt durante 7 meses. Está lá. Foi abandonado lá um trator. E quando fomos lá, bastou acertar a bateria e ele saiu funcionando. 7 meses um trator. Estava lá parado. Estava lá parado. Então, nós estamos em busca dos nossos maquinários, de recuperar, saber... Foi feito um inventário já? O senhor é o que eu estou fazendo. Tem que fazer. Quando você assume a secretaria, tem que fazer o inventário. Por isso que eu separo. Não se está investigando. Ali na delegacia, ali no Ministério Público. Tem polícia para isso, tem promotores para isso, mas quando se chega a um lugar, você tem que fazer o inventário. Quando se aluga uma casa, tem que fazer a vistoria, na entrada, na saída. É o que eu estou fazendo. Eu estou checando, eu estou verificando, até para resguardar minha responsabilidade como gestor público e ordenador de despesas. Isso vem sendo feito. Agora, o que acontece com os contratos? Tem contratos que sempre eram interpretados em favor das empresas. Teve uma empresa que discutiu comigo numa reunião e falou: eu tenho que oferecer a vocês 9 postos de operadores de máquinas. Tá bom, o senhor ofereceu 4, cadê os outros 5? E eu preciso de 2 operadores de máquina patrol, máquina moto-niveladora. Não. Teria que estar escrito no contrato que é máquina moto-niveladora. Não, não é. Eu tenho 2 máquinas patrol e o senhor tem que me oferecer esses postos. Não vou oferecer. O senhor vai ser notificado. E foi notificado. E foi multado. Eu tenho acompanhado várias. Foi notificado, foi multado, pedi um prazo, eu despachei hoje, pedi mais prazo, até terça-feira. Se não ofereceu... Tem uma máquina parada lá. Nós temos 2 máquinas no município de Rio Preto, na Secretaria de Serviços Gerais. 2. Uma, ele já ofereceu o operador, que não ia oferecer, já ofereceu, porque ele sabe que eu estou certo. E a outra, eu estou esperando, está lá parada. Imagine só a situação que nós estamos com a máquina parada. Uma ficou 7 meses, eu estou com 1 mês depois que eu entrei, esperando esse operador. Então, essa empresa foi notificada, multada, deu prazo até terça-feira, vai ser multada novamente se não oferecer, eu vou abrir o processo administrativo para rescindir o contrato, tornando ela inidônea para não contratar mais com o poder público. A outra empresa também tinha tantos postos que não oferecia. Foi notificada e ofereceu todos os postos. Por isso foi possível abrir os pontos de apoio das 7 às 19. E aqui eu me permito fazer um esclarecimento porque as pessoas não gostam de mudança. Mas vejam, os pontos de apoio fechavam na hora do almoço. E as pessoas querem levar suas coisas para lá, seus entulhos, na hora do almoço. Na hora da folga, um pouco mais cedo. Isso acabou, vai resolver. Agora, o que foi feito para mudar? Entra um funcionário de uma terceirizada às 7 horas da manhã e sai às 13. Às 13 entra outro, sai às 19. Todos os pontos estão ficando até todos às 19, todos os pontos. É uma boa, porque outro dia até o pessoal estava cortando árvore na rua, eu pedi para cortar a minha, falou, não, tem aí até às 5 só, porque senão depois a gente não tem onde pôr, porque fechou o ponto, então... tem muita conversa, as pessoas também não colaboram muito. Por exemplo, já volto nesse tema, mas, puxa vida, nós estamos tentando limpar a cidade, ajudando, e as pessoas continuam jogando lixo nas ruas. Jogando, exatamente. Teve uma praça que nós limpamos, a pessoa pegou um caminhão de lixo, colocou nos sacos pretos, depois despejou na praça, em frente a um ponto de apoio. Estava aberto o ponto de apoio. As pessoas não colaboram também, né? Essas pessoas vão ser multadas. Nós vamos fiscalizar. Está tendo aquela fiscalização por drone? Tá, e vai ampliar. É que nós precisamos fazer contrato, e dinheiro não tem. Sim. Mas nós temos alguns drones que estão atuando.
Tem que multar, né? Agora, é inadmissível a situação que já está, as pessoas ainda continuam jogando entulho e, enfim, tudo quanto é tranqueira na rua, na calçada. Exatamente. Agora, voltando aos pontos de apoio, por que nós conseguimos ampliar? Porque nós notificamos a empresa e pedimos os postos, os funcionários, os empregados da empresa. Pode trazer, nós precisamos deles. Mas quando eles passam a fazer dessa maneira, das 7 às 13, das 13 às 19 horas, esse empregado da empresa, ele fica com tempo livre. Então, ele vai ter mais assiduidade. E com essa assiduidade, ele vai ganhar um prêmio da empresa. Se ele ganha hoje R$ 1.300, R$ 1.400, vai ganhar R$ 1.800, R$ 1.700. Ainda vai ter um tempo livre para fazer jardinagem, para fazer outras coisas. Para ele foi bom. Então, ficou muito bom para esses funcionários que hoje estão nos pontos de apoio. Por isso foi possível fazer isso. Agora, os pontos de apoio estão em ordem? Claro que não, porque não tinha caçambas. Nossas caçambas eram usadas pela empresa contratada, para a limpeza urbana. As caçambas têm que ser da empresa, não as nossas. Nós tínhamos 44 ou 40 caçambas que iam jogar no lixo, que não foram consertadas. Nós já consertamos 4 e vamos consertar mais 10. Uma caçamba de 3 metros cúbicos são R$ 4.000. Uma caçamba que a gente usa lá pode chegar a R$ 40, R$ 50 mil, R$ 80 mil, R$ 90 mil. Nós estamos cedendo caçambas para empresas privadas. Isso está acabando. Hoje tem uma reunião com a empresa que vamos discutir isso. Então, assim, os contratos, Alexandre, sempre foram interpretados em favor das empresas. Nunca em favor do município. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer mais. Eu peguei onde eu estou hoje, é um gabinete que eu nunca tive na vida. É um gabinete que eu nunca tive como delegado, como promotor, como homem público. E olha que eu trabalhei 40 anos de minha vida pública. Mas ali, naquela secretaria, você tem o Morumbi e tem a favela. De um lado tem uma secretaria, tem o gabinete do secretário, que é maravilhoso. Do lado está caindo, chove e cai água nos computadores. Que é ali na Boa Vista, né? Sim. Na Praça da Caixa d'Água ali, né? Lá na garagem, o telhado está caindo. Na garagem, quando chove, cai dentro, molha arquivos dos fiscais de postura. Todo mundo tem que colocar baldes, mas é uma cachoeira. Como chegou a esse ponto? Eu estou agora fazendo um novo contrato com uma empresa que loca a garagem, mas diferente. Primeiro, o valor é quase o mesmo. Segundo, vai ter que reformar tudo aquilo. Porque um lugar igual aquele, talvez eu tenha que pagar um pouco mais, mas aquele local tá bom para a gente, mas precisa reformar. Então, não se cuidou do patrimônio, não se cuidou de veículos, nem da própria casa, a não ser do próprio gabinete. O gabinete está bonito. Então, essa situação que ocorreu no passado, que muita gente critica, vereadores criticam, as pessoas criticam, então não espere que eu aja igual. Eu não vou agir igual. Eu não sou dentista, não sou engenheiro, minha carreira é jurídica, porque alguém pergunta, mas o que você entende disso? Pois é, eu tive professores, em um mês eu fiz uma graduação, fiz mestrado e doutorado com os professores. Quem são meus professores? É o Carlinhos Belezeira, aquele moço que ninguém vê, mas que cuida das galerias. É com o Ricardo, aquele moço que trabalha sem parar, aquele moço que cuida da roçada, é o Júlio, é o Anselmo, é o Didi na usina, é o Valdevino Pedreiro, que ninguém vê. São essas pessoas que eu aprendi nesse mês todo, é a Cristiane, que é a chefe de gabinete, é o Vinícius, é o Anderson. Essas pessoas que tocam a secretaria, são servidores públicos que tocam. Sim. Eu estou aprendendo com eles. Eles são meus professores, eu estou aprendendo e vou aprender tudo. Mas se já teve lá tantas pessoas, inclusive dentista, eu acho que eu tenho condição de ficar à frente daquela pasta e dar conta do recado. Sem dúvida nenhuma. Doutor, voltando a essa questão das terceirizadas, o senhor falou que estamos em busca ainda de aperfeiçoar o modelo. Eu já vi comentários, sugestões. Por exemplo, nós temos a EMURB, que é a Empresa Municipal de Urbanismo, que é uma empresa pública com, competência ou possibilidade de contratar as pessoas. O senhor já pensou nisso, contratar a própria mão de obra, enfim, seja pedreiros, jardineiros,
enfim, seja lá o que for, por meio da EMURB, ou seja, você não pagaria vamos dizer, o pedágio das terceirizadas e teria aí pleno controle sobre essas pessoas. Esta é a solução, é aquilo que já foi indicado e sugerido pelo prefeito, o coronel Fábio Cândido. É o caminho que o município tem. Talvez até criar uma outra empresa pública, justamente. O EMURB funciona muito bem. O diretor-presidente Gustavo é um excelente gestor, conhece do que faz. Lá tem uma equipe muito competente. Eu agora pedi abertura de um registro de preço, uma licitação, para contratar a roçada. Então, hoje, nós vamos conhecer a empresa vencedora. Se não tiver recurso, semana que vem, nós teremos essa empresa para nos ajudar na limpeza da cidade. Então, acho que vai limpar muito mais lugares, espaços públicos. Inicialmente, a ideia era fazer a contratação pela EMURB. Mas a EMURB ela ainda precisa se reestruturar. Eu conversei com o diretor, fizemos uma reunião, falou, olha, nós temos um momento muito grave da cidade. Nós precisamos lembrar que temos dengue, precisamos combater. Então, não dá para esperar um pouco mais, não dá para esperar 2, 3 meses a EMURB se reestruturar, fazer um processo seletivo contratando funcionários. Nós precisamos agir agora. Por isso, a pressa em contratar uma empresa, eu tive que fazer isso, porque eu preciso para agora. E mesmo assim, com essa urgência toda, vai levar 45 dias para receber essa empresa. Começou em janeiro, nós estamos em fevereiro. Foi todo mês de janeiro, já estamos em fevereiro, então vai dar quase 45 dias para ter essa empresa conosco. Então, com o EMURB seria um pouco mais difícil, porque ainda está se reestruturando. Mas o caminho é esse, é o que o prefeito tem dito para nós. Vamos fazer o que for possível pela EMURB, porque aí não tem essa terceirização, Sim, que é uma empresa pública. E não tem limite, contrata quanto quiser ali, Exatamente. né? Doutor, e roçado eu imagino que é um negócio ingrato, né? Porque com essa chuvarada, acho que corta hoje, amanhã já está o mato. Você sabe, Alexandre, que... Acho que o Marco Rilo falava, braquiária cresce 5 centímetros por dia na chuva. Pois quer dizer, outro dia, com base nisso, vou brincar agora, me permitir fazer essa brincadeira, mas teve um técnico que disse, olha, quando chove, a grama cresce 4 centímetros por dia. Outro dia choveu, eu corri na chuva para ver se meu cabelo crescia 1 centímetro. Mas não deu certo. Não deu, né? Não deu certo. Porque assim, o mato cresce muito rápido. Acabamos fazendo a ló, passei agora ali. O mato já está. Já está. Então, em um mês depois, tem que fazer novamente. Legal. Bom, gente, eu sei que o doutor tem um compromisso, falamos bastante aqui, vários assuntos, poderíamos falar muito mais aqui. Doutor, eu quero te agradecer e só para a população, enfim, ficar consciente, nós temos um prazo aí para uma normalização da cidade, o senhor trabalha com isso, com o governo, com o prefeito, tem que esperar essa chuvarada passar para pôr o pé no chão? Nós temos problemas de frota, de funcionários, de chuva. Mas temos, ao lado disso, muita vontade de trabalhar, muita união. Estamos recuperando as nossas frotas, estamos buscando outros equipamentos. Eu nunca faço estimativa do prazo. Né? Eu tenho um planejamento nosso, eu estou igual o Abel do Palmeiras, eu tenho um plano. O Abel sempre tem plano. Eu tenho um plano, tenho o projeto nosso, tenho a programação. Mas quando eu digo, olha, semana que vem eu vou naquela instância, cria uma expectativa. E tem o fator da imprevisibilidade. Pode chover, pode acontecer uma situação urgente que eu tenho que recorrer, como aconteceu com algumas pontes que caíram ou que foram interditadas. Mas nós esperamos, em pouco tempo, com muito trabalho, deixar a cidade limpa e depois mantê-la. Mas precisamos que a população colabore. Em que sentido? Limpe os seus terrenos particulares. E não joga lixo na rua, né? E também que ninguém se aproveite da população. Hoje mesmo recebi a denúncia de que um sujeito, uma pessoa já de idade, estava passando no comércio, pedindo contribuição, cada um R$50, para fazer uma campanha contra do mosquito, o criadouro. Então, as pessoas aproveitam da desgraça para conseguir algum benefício. Então, não tem que pagar dinheiro para ninguém. Tem a saúde, que tem feito um trabalho maravilhoso, o Dr. Rubens Botas. O prefeito tem dado apoio a todas as secretarias. Não se tem qualquer tipo de cobrança de nada, nem de município, nem de particular. Não dê dinheiro para ninguém. O trabalho tem que ser um trabalho de conscientização gratuito para quem queira fazer. Os impostos são pagos também para isso, né, doutor? Sim, exatamente. Doutor, quero agradecer ao senhor, desejar boa sorte. Espero que daqui pouco tempo o senhor volte aqui com
notícias mais alviçareiras, né? Como diz o mais antigo. Muito obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço. Falar mais alguma coisa? Eu só quero agradecer a você, Alexandre, à Câmara Municipal, dizer que a Câmara, para a gente, é muito importante, os vereadores, são muito importantes. Imagino a pressão que eles sofrem. Sim. Por quê? Porque eles foram eleitos e as pessoas esperam dele e cobram. Está ali na frente, né? Então, cara a cara com a população. Hoje mesmo e amanhã nós estamos levantando todas as demandas dos vereadores, todas as demandas dos contribuintes. E vamos começar a atender, fazer uma triagem para atender aquilo que já dá para atender, diante de nossas possibilidades. Então, as pessoas fiquem certas disso. Nós não reclamamos, não achamos ruim quando tem os pedidos, as solicitações, absolutamente. Para a gente é muito bom porque ajuda a mapear a cidade e verificar onde está o problema. Todas as demandas são legítimas, né? Você precisa administrar. Aliás, falando em vereador, a semana passada os vereadores queriam que o senhor viesse aqui, enfim, acho que fazer isso que o senhor está fazendo aqui, dar um panorama da situação. Aí o senhor disse que vai apresentar um diagnóstico a eles, é isso mesmo, doutor? Eu achei estranha a convocação. Eu nunca me recusei a falar com o vereador. A convocação é quando está se recusando. Segundo, eu sempre estou à disposição dos vereadores, converso com eles em qualquer momento e qualquer pessoa é assim. Na secretaria, Alexandre, é bom que as pessoas saibam, portas abertas. Não falo com ninguém sozinho. Entra lá, senta lá, sempre uma pessoa comigo, acompanhando, sabe, anotando o que tem que anotar. Recebo as pessoas, todas as pessoas. Apenas peço que marque o horário, porque às vezes para não ficar demorando, eu gosto de cumprir o horário. E os vereadores, com muito mais razão, obviamente. Claro. Então, a convocação eu achei um pouco estranha, mas depois esse pedido foi retirado, foi acertado. Sim. Mas eu assim que for possível, eu já apresento o relatório ao prefeito e todos eles vão ter ciência, conhecimento, tudo aquilo que foi apurado e feito. Agora o senhor já disse tudo aqui, né? Só assistir o programa aí. Legal, doutor Zé Heitor, obrigado, boa sorte aí na jornada e parabéns pelo cargo aí, não sei se... Parabéns, mas boa sorte, competência e integridade não falta. Obrigado, doutor. É isso aí, gente. Essa edição do X da Questão fica por aqui. E se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 8 horas da noite, amanhã às 7 horas da manhã e depois ao longo da nossa programação. Mas desde já está disponível nas nossas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Facebook. Sempre lembrando que você pode enviar mensagens para a gente com sugestões de pauta, entrevista, reportagem, o que você quiser. O nosso WhatsApp está aí na tela e as informações aqui da Câmara no nosso site, que é o riopreto.sp.leg.br. É isso aí, o programa de hoje teve os trabalhos técnicos dos cinegrafistas, o Eude Russo e o Wagner Bueno, o GC do Thiago Zatti, o controle mestre do Fernando Giroldo e o áudio do Israel Heleno de Castro. Valeu, gente!